Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao podcast Fato ou Fake. É gente, fato ou fake, né? Eu sempre esqueço de falar o gente, fato ou fake. Aqui nós discutimos as principais estratégias na sua jornada sobre o autoconhecimento objetivo. Eu sou Ailton Souza e vou estar acompanhando, ciceronando você. Nós visamos, com esse podcast, entender mais o ser humano e ter um desenvolvimento pessoal muito além do que você tem até hoje, muito mais absoluto. Em outras palavras, nós queremos propiciar a aprendizagem necessária para que nós possamos ser melhor e ter melhor companhia sempre, para que nós possamos ser a nossa melhor companhia sempre. Hoje nós vamos falar sobre as fases da vida. Lembrando que o nosso e-mail para contato é perguntepragente@manualdegente.com. Envie as suas perguntas para nós e, se desejar, participe ao vivo através do aplicativo Zoom de forma gratuita. Então, vamos ao podcast. Existem 3 passos para o autoconhecimento objetivo: observar, significar e escolher. E aqui neste podcast eu vou aclarar a sua visão da natureza humana, porque quando você foca na sua própria história de vida, as suas escolhas ficam objetivas, porque a grande verdade humana é a seguinte: as lutas do dia a dia passam, mas o autoconhecimento objetivo fica. Eu vou começar, como sempre, contando uma história para você. Uma história do mundo. Essencialmente, só mudar aqui, só um segundinho que eu esqueci de... Essencialmente, é a história das pessoas do mundo. Então, a história do mundo em si, eu coloquei aqui uma fotografia, né, de umas mãos desenhadas no mundo, justamente para poder enfatizar como que nós, seres humanos, estamos ligados à história do mundo. A história das pessoas é a história do mundo que a gente conhece. Essa história que eu vou contar para vocês, ela começa lá em Minas Gerais, há muitos anos atrás, e ela se deu com meu pai. É uma história totalmente verídica, e ele migrou, na época das grandes migrações que houveram de roça para a cidade, ele migrou. Ele morava na região de Gouveia, lá em Minas Gerais, e migrou para a região de São Paulo, São Bernardo do Campo, ABC Paulista, aquela região ali, como milhares e milhares de pessoas fizeram. Então, o que aconteceu? No contexto em que ele vivia, ele saiu da roça e é como se ele fosse para o mundo. Porque, apesar de hoje não ser tanta distância assim, naquela época, principalmente, representava uma mudança muito maior do que representava hoje. Porque não se tinha a comunicação que se tem hoje, não se tinha a facilidade tanto de ônibus, quanto de avião, quanto de qualquer tipo de carro. Então, hoje, as distâncias são medidas em quilômetros, mas também em tempo. Tempo de voo, tempo de ida de carro e por aí vai. Naquela época, era muito mais questão de dias, às vezes, para fazer uma viagem desse porte. E ele, então, fez essa migração aí da roça para o mundo. Isso aconteceu no ano de 1962. Eu coloquei aqui uma bolinha saindo de Minas e vindo para São Paulo. Nesse ano, inclusive tem uma foto aqui que outro dia eu recebi da minha irmã, né? Ele na Praia de Santos, já no ano de 1970, alguns anos quando ele estava lá, né? Depois que ele já tinha se estabelecido. E ele aqui na praia, acho que foi a primeira vez que ele foi na praia, se não me engano, brincando com meus tios, né? Você pode ver aí que na época tudo era bem diferente, né? Em relação a pessoas e tudo, mas ao mesmo tempo, se não fosse a conotação de calções de banho, roupas de banho, não daria para saber nem que época que aconteceu isso aí, porque a praia em si praticamente não muda, né? Essas pessoas que estão aqui, só para identificar, né? Meu saudoso pai, aqui à frente, aqui o meu tio João atrás dele, brincando, fazendo graça, e o outro tio meu, José Pedro, muito gente boa, todos os dois vivos, graças a Deus, fazendo graça com ele. Lembrando que naquela época, muito provavelmente,
era um evento tirar uma fotografia. Hoje, tirar uma fotografia é uma coisa assim, instantânea, né? A gente acostuma. Porque eu digo isso porque quando eu era criança, eu me lembro muito bem quando eu tirei a primeira fotografia, que a gente se arrumou, marcou hora, foi tudo muito bem organizado, para tirar uma simples fotografia. Então, mostra a grande diferença daquela época para hoje. Imagina-se aí, há mais anos atrás, está praticamente 50 anos, né? 1970, ano que vem faz 50 anos que tem essa foto. Bom, então ele foi para São Paulo, ele migrou, procurando uma vida melhor, como todas as pessoas que fizeram essa migração da roça, da lavoura, para a cidade, tanto a nível de próximo quanto a nível longe, como foi o caso dele, que foi bastante longe, né? Ele estava lá em São Paulo, mas ele queria sentir Minas, ele nunca tinha saído de casa. E eu me lembro de ele contando algumas coisas dessas viagens dele, como que ele passou apertos, como que teve ocasiões que ele teve que cozinhar batata, mandioca, capinado até no lote de vizinho para poder ter o que comer, porque naquela época era muito mais difícil e ele não tinha nenhuma profissão, então ele começou realmente assim, a roer o osso da vida em si. E ele estava em São Paulo e sentia muita, muita falta da família dele, da própria Minas Gerais em si, né? Então eu coloquei aqui uma cabeça de que ele estava lá em São Paulo, mas alguma coisa nele tinha ficado lá em Minas. E nessa história, o que aconteceu? Ele saiu da roça, mas a roça não saiu dele. Como que ele poderia viver então as duas coisas? Ele queria juntar o que ele queria e o que ele precisava. E aí, o que ele queria estava lá em Minas e o que ele precisava era estar em São Paulo para poder ter uma profissão, para poder pensar em criar uma família, desenvolver toda uma família e sustentar uma esposa e tudo mais, como foi que aconteceu realmente. Então, ele arrumou um jeitinho de levar Minas para São Paulo. O que ele começou a fazer? Ele começou a criar passarinhos. Então ele trabalhava normal e por hobby ele colecionava passarinhos. Então ele tinha em casa 5, 10, 15, 20 gaiolas com os mais diversos passarinhos, inclusive os passarinhos muito característicos daquela região lá, onde ele morava, onde a gente acabou morando depois, né? Adiante eu vou falar sobre isso. Então, dessa forma, ele levou Minas para São Paulo. Foi um conforto que ele teve. Porque quando ele chegava em casa do trabalho, eu me lembro dele sentava, eu ficava ouvindo os passarinhos cantando, e aquela melodia, e às vezes a gente até se irritava, o tal do pássaro preto, o sabiá peito roxo e esses outros passarinhos, né? Que pra gente, que foi crescendo enquanto criança, né, se desenvolvendo, acostumou ali com os passarinhos e cuidava, ajudava ele a cuidar, mas era bem interessante que ele tinha um relacionamento muito íntimo com os passarinhos, gostava alguns desses passarinhos em ocasiões, ele cuidava assim com a própria mão, solto às vezes, principalmente esse pássaro preto, quando acostuma. E com isso, o tempo foi passando e a nossa família foi se desenvolvendo. Nós tivemos nessa família, eu sou com mais 6 irmãos, né? Nós somos 7 filhos. Então lá em casa é essa escadinha que você está vendo representada aqui por esse desenho. E todos nós nascemos em São Paulo e de lá nós partimos cada um para a sua história. O mais interessante dessa história, que o foco está em meu pai, que nesses 20 anos morando ali na região do ABC, todos nós convivemos e aprendemos a cuidar. Era normal para nós. Era normal, eu estava conferindo se estava ligado ali no Facebook. Era normal para nós conviver com os passarinhos ali presos e vendo eles cantarem bastante, fazendo aquela algazarra quando meu pai chegava e toda aquela bagunça. Então a gente se acostumou com isso. Esse, para nós, filhos, era o nosso normal. Então cada um de nós tinha um tipo de relacionamento com esses passarinhos, né? Mas chegou a hora da mudança. Depois que o meu irmão mais novo nasceu, meu pai se aposentou por invalidez, ele teve um problema de saúde sério lá e ele aposentou. E no dia 17 de dezembro de 1981, nós voltamos para Minas. E é muito interessante que naquela época ele levou todos os passarinhos com ele. Então ele levou todas as gaiolas
e também todos os filhos. Nós voltamos todos e fomos morar em Gouveia, onde ficamos alguns anos. Acontece que nessa migração aí de volta, né, aconteceram algumas coisas bem interessantes. Assim que meu pai se restabeleceu em Gouveia, que desenvolveu, começou a trabalhar lá, mesmo ele estando aposentado, ele não tinha condições financeiras boas, então ele voltou a trabalhar lá, fazendo bicos, e ele tinha desenvolvido a capacidade de ser pedreiro, então ele começou a fazer construção, inclusive construiu a nossa própria casa, né? E começou a plantar, pescar, passear também, se divertiu. E ele foi vivendo e achamos engraçado que aconteceu um fenômeno muito interessante. Do momento em diante que ele restabeleceu Minas dentro dele, aquela Minas que tinha ficado longe dele por 20 e tantos anos, e ele conseguiu restabelecer essa ordem natural, chegou um dia lá em casa que ninguém entendeu nada, e ele soltou todos os passarinhos. Então ele se sentiu na necessidade de dar liberdade a todos aqueles passarinhos que vinham uma vida ali com ele e que ele gostava tanto e cuidava tão bem. E ele soltou, abriu todas as gaiolas e não deixou nenhum ali, e ainda pagiou para ver se todos eles voltavam à natureza e tudo mais, como tinha que ser. Foi uma coisa assim bem interessante, porque naquela época todo mundo achou isso super estranho, na verdade ninguém entendeu nada. E eu até coloquei aqui no bonequinho que me representa aqui, que eu me lembro de eu ficar perguntando vários dias por que ele fez isso. Nós não tínhamos, ninguém tinha entendido os porquês. Então, foi por isso que lá no início eu falei essa frase, que a história do mundo, essencialmente, é a história das pessoas no mundo. Por quê? Porque as leis e os princípios da natureza que regem nós, enquanto humanos, acontecem o tempo todo em nós, lá dentro de nós. Elas estão permeando a gente e passando por nós em todos os lugares dentro de nós, quer nós saibamos disso ou não. Mesmo que a gente tome consciência ou não tome consciência dessas leis, desses princípios da natureza, eles acontecem em nós. Então eu coloquei aqui uma cabeça com algumas bolhas representando alguns pensamentos que no caso hipotético ele teve. E somente depois, foi que muitos anos depois que eu vim a entender isso que ele tinha feito. Quando ele se reencontrou com a Minas Gerais, que tinha deixado para trás, quando ele foi para São Paulo, ele fez isso para levar um pedaço de Minas com ele, e viveu lá por mais de 20 anos. Quando ele retornou, que ele se reencontrou, ele conseguiu fazer a sua união com a natureza, e a maneira que ele representou, se conectando de novo à terra dele, foi simplesmente soltando aqueles passarinhos, deixando eles livres, como ele já estava se sentindo naquela época. Graças a Deus, meu pai ainda conseguiu viver vários e vários e vários anos depois disso, e eu me lembro que ele foi muito feliz, pescava, passeava, trabalhava muito também, vivia os golinhos dele, e foi muito feliz, até que um câncer, infelizmente, arrebatou a vida dele. Isso tudo, toda essa situação, dessa conexão mental que ele teve, que está representada aqui, da pessoa dele nesse bonequinho, a imagem dele para ele mesmo, com o momento em que ele soltou aquele pássaro, isso tudo se assemelha quando você tem que falar com alguém e você quer falar com uma pessoa específica. Imagina uma pessoa específica no planeta, qualquer lugar do mundo. Se você tem o telefone dessa pessoa, você vai discar o número dela e vai conseguir falar exatamente com ela. Então, essa conexão de sentimentos, o momento em si, é como se você tivesse discado os números certos e quando você quer falar com alguém específico, esse sentimento exatamente como ele veio dentro da pessoa, mesmo que ela não saiba explicar, no momento exato ele se encontrou e fez com que ele vivesse esse reencontro e tomasse a atitude que no entendimento dele, e o meu entendimento disso só veio vários anos depois, e eu acredito que a minha família também, e ele deixou a natureza fluir, e ao fazer isso, o ato físico dele, quando ele deixou a emoção dele fluir, foi soltando todos os passarinhos que ele tinha juntado durante a vida toda. E eu contei esse case para você justamente
para que a gente possa dar a introdução às fases da vida. Por quê? Porque as pessoas são diferentes, mas nós vivemos fases iguais. Muitos de nós temos várias e várias passagens em nossas vidas que lembram uns aos outros. Então, hoje, o podcast Gente, Fato ou Fake vai descer nesse assunto e vai ampliar um pouco. Eu queria comentar um detalhe, que os outros podcasts eles estavam chegando a 2 horas e meia. E eu estou elaborando que os podcasts sejam menores. Meu mentor me guiou para que eles tivessem 1 hora e meia, quando muito. Então hoje, a partir de hoje, eu vou preparar os assuntos para que eles deem aí de 45 minutos a 1 hora e meia no máximo, para não ficar tão extensivo, né? Porque eu sei que é bastante cansativo e eventualmente também não temos um compromisso no tempo, assim, de que tem que parar naquela hora, tá? Mas eu vou preparar menos assuntos para poder a gente descer mais focado em cada assunto que a gente pegar. Então, vamos ao podcast em si. Você na Terra, cada um de nós, né, tanto homem quanto mulher, não sei se vocês sabiam, pode ser que sim, pode ser que não, mas cada fase do ser humano dura 7 anos. Nós, enquanto viventes, nós vivemos uma coisa chamada setênios. Então, nós chegamos ao mundo, nós estamos representando aqui por uma mão no mundo aqui, né? E logo quando nós nascemos, aqui no nosso início de cada um, no zero aqui, ele se divide projetando de 7 em 7 anos. Então ele vai de 0, 7, 14, 21 e por aí em diante. Nossa vida sempre anda dessa forma. Só que muitas vezes a gente só vê isso quando consegue olhar para isso. E eu vou detalhar melhor isso para ficar mais claro para você. O que acontece é que o seu corpo sustenta um estado constante de formação, de acordo com a taxa normal de morte e de reabastecimento celular. Ou seja, as nossas células, elas nascem, crescem, se desenvolvem e no final da vida delas, ela é antes do final da nossa vida. Tanto que as células vão nascendo e morrendo dentro de nós e nosso corpo vai se renovando. E se nós pegarmos todo o nosso corpo durante 7 anos, ele faz um ciclo de renovação total. Então, nós temos um corpo novo a cada 7 anos. E por que a gente não sente isso tão nitidamente? Simplesmente porque essas células não morrem todas de uma vez. Elas vão se regenerando e cada uma tem o seu tempo, o seu processo, e elas vão se regenerando. Então, a cada 7 anos, nós temos um corpo totalmente novo. Isso é que são chamados setênios. Quando chega de 7 em 7 anos, não só o nosso corpo físico se renova, quanto também as coisas que acontecem conosco. Os nossos ciclos são de 7 anos. A cada 7 anos o corpo chega num ponto onde a parte velha nossa vai e chega uma nova fase em nós. Então, essa introdutória que eu estou fazendo é para representar uma grande ciência que tem por trás disso, que é muito pouco conhecida, infelizmente. Ela se chama antroposofia, que é o conhecimento do ser humano. A antroposofia, ela foi estudada por Rudolf Steiner, que estudou e observou tudo sobre o corpo humano e ligou isso ao nosso espírito, como funcionam os ciclos da vida, as fases da nossa vida. Só para você ter uma referência, esse cara, Rudolf Steiner, ele é austríaco e ele viveu entre os anos de 1861 e 1925. Então, só que ele morreu já tem quase 100 anos. E foi ele que foi o fundador da pedagogia Waldorf, que são escolas que têm aí com essa ideologia no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Esse cara cunhou termos setênios, porque ele descobriu e, ao estudar profundamente o assunto e antepassados, ele viu que o nosso corpo e os ciclos do nosso corpo funcionam de 7 em 7 anos, que, como eu já disse, são os chamados setênios.
E como funciona exatamente o setênios? É como se fosse uma ponte. Vamos imaginar uma ponte. Uma ponte, ela tem uma ponta, você atravessa ela e chega ao outro lado. No caso, um setênio é como se fosse uma ponte com 7 degraus, com 7 espaços, com 7 passos. Cada passo representa um ano de sua vida. E cada ano de sua vida está ali naquela ponte, de acordo com algumas fases que todos nós enfrentamos. E algumas dessas pontes são mais fortes e outras são mais fracas, podendo inclusive ter algumas com pedaços de madeira podre, representando ali aquele momento em que às vezes você pisa em falso e cai no chão, ou escorrega e se machuca. Então, essas pontes que duram 7 anos a sua travessia, tem algumas características específicas, segundo também a antroposofia. Quando você salta de 7 em 7 anos, na verdade, você às vezes está tão dentro de sua vida que você não observa isso. Então, você nasceu e foi no primeiro lance com 7 anos. Você já observou que quando uma criança tem 7 anos, ela muda de fase? Reparem bem, até os 7 anos é de bebê a um menino ou menina. Quando faz 7 anos, eles já mudam de fase bem nitidamente, que vai até os 14, mais ou menos ali. Que muda-se novamente de fase, que quando eles já não querem serem chamados de meninos ou meninas, eles já querem ser chamados assim de rapazinhos ou mocinhas. E tudo isso a gente vai ver um pouco mais a fundo. Um detalhe muito importante é que elas vão de 7 em 7 anos e você não consegue frear em momento nenhum isso, porque os setênios são baseados no tempo e a nossa vida também é baseada no tempo. Então, os setênios da nossa vida estão fundidos com ela de tal forma que nós não conseguimos frear e também não conseguimos acelerar. E a gente descobre isso muito facilmente, porque às vezes a nossa mente vagueia tanto no passado quanto no futuro, mas a única coisa que nós realmente temos é o presente. E por isso, essa palavra aí tão encabulada, às vezes, né? É um presente viver o presente, viver o agora. E quando você estuda os setênios, você entende que toda essa travessia chamada vida, ela é baseada totalmente só no presente. Porque no fundo, no fundo, no fundo, a única coisa que nós realmente temos é o presente. Então, temos que viver bem o presente. E todas essas grandes mudanças que acontecem na nossa vida, se você começar a reparar, elas vão acontecer de modo cíclico, de 7 em 7 anos. Elas ocorrem entre o final de um ciclo e o início de outro. Eu quero salientar um detalhe de precisão, porque tem muitas pessoas que às vezes pensam assim: puxa vida, então quer dizer que no dia do meu aniversário, quando eu fizer um ano que seja ali 7, 14, 21 ou algum outro múltiplo ali de 7, ele vai necessariamente mudar naquele dia? Não é totalmente exatamente no dia, mas é naquela região do dia. Às vezes 2, 3 meses depois, 2, 3 meses antes, mas é naquele período, porque nós, como organismos vivos que somos, e a própria natureza, nós nunca paramos em momento nenhum. Nós estamos sempre evoluindo. Então tem pessoas que andam um pouquinho mais rápido que as outras e outras que andam um pouquinho mais lento. Mas essa lei dos setênios que cobre aí 80, 90% dos casos com uma precisão incrível. E nessas variações também não varia-se muito o tempo não. Se você começar a observar, você vai conseguir se ver atravessando as fases. Quando a gente falar dessas fases, daqui a pouco, talvez isso fique mais claro para você. E como que eu posso usar essa informação? Só um segundinho que eu vou tomar uma aguinha aqui. Falando bastante, né? A gente acaba tendo que tomar bastante água. Como que eu posso usar essa informação dos setênios para mim, para poder melhorar a minha vida e realmente me conhecer mais e conseguir realmente tocar na minha vida de uma maneira mais objetiva? Bom, as dicas que você
começa a ter quando você estuda os setênios e a antroposofia, que é essa ciência aí do Rudolf Steiner, né, como eu disse, são você ter humildade para perguntar. Porque muitas pessoas não têm essa humildade de vida. Elas acham que elas estão entendendo a vida e vão tocando e não querem ter tanto contato assim com as pessoas mais velhas que já passaram por todas essas fases que essa pessoa, no caso você, que está passando agora. Então é muito importante a gente sempre ter uma pessoa, um mentor, uma pessoa mais velha, pai, mãe ou um tio, ou alguém próximo que já passou por essas fases para te ajudar a te guiar. Mas também tem um detalhe, além de você ter a humildade de perguntar, é importante você saber ouvir. Ouvir e mais, escutar. Porque lembre-se, no podcast passado a gente falou, ouvir é físico, escutar é mental. Muitas vezes nós ouvimos as coisas, mas não escutamos em nossa mente. Não faz o clique. Então é importante que quando você pedir um conselho, ou mesmo que esse conselho caia no seu colo de forma gratuita, você pare para pelo menos colocar um pouco de sua atenção para poder ajudar a você a atravessar aquela fase. Porque provavelmente aquelas pessoas que estão te dando conselho, se forem mais velhas, muito provavelmente mais sábias, e às vezes já passaram por aquela fase. Principalmente quem está 2 ou 3 ou 4 fases adiante de você, porque ele consegue ver muito mais nitidamente que você está entrando naquelas fases. Então, para a gente é novidade, mas na verdade não é tão novidade assim para o mundo. Porque, por exemplo, se você olha uma montanha e para você aquela montanha é novidade, vamos imaginar a seguinte situação. Você está indo numa estrada e essa estrada descortinou ali uma montanha. Para você aquela montanha é nova. Nossa, eu adoro lugares novos. Você pensa, na verdade os lugares não são novos. Você está vendo-os como novos. Mas aquela montanha está lá há quantos milênios? Então, o que é novo é a sua visão sobre a coisa. Então, quando a gente tem essa humildade para enxergar que somos nós, é que somos novos na história, então fica muito mais fácil. E aí a gente acaba dando mais valor quando ouve um conselho de uma pessoa mais velha e provavelmente mais sábia que a nossa. Então, é ouvir e escutar mentalmente. Então, eu dividi aqui, na verdade baseado nos estudos do Rudolf Steiner, né, da antroposofia, alguns quadradinhos aqui para a gente ver. Vamos primeiro conhecer as telas para poder a gente discutir e vocês acompanharem o raciocínio. Eu tenho aqui um bebê que nasceu e está engatinhando, e depois eu tenho, na fase de 7 anos, um garotinho, na fase de 14 anos já um garotinho mais serelepe, representado aqui, né? Na fase de 21 anos, um garotinho que dá para você ver que o cabelo dele já está mais fashion, caído, porém ele está com cabisbaixo, naquela fase de crises, onde ele está tentando se identificar para si mesmo, mais ou menos ali aos 21 anos. Quando chega aos 28, ele já está mais definido, decidido e andando na sua vida, e vai aí andando num ritmo maior, até lá mais ou menos aqui nos 49, e depois ele inclusive fisicamente acaba engordando, como nós podemos ver. Não que todas as pessoas vão engordar, mas isso é o clássico. E adiante, ele vem aqui até os 70 anos, quando a pessoa está mais acabrunhada na vida, ou seja, mais murcha para a vida. É claro que esses estudos do Rudolf Steiner, como ele já tem mais de 100 anos, eles já estão um pouco desatualizados, veja bem, não no sentido do que ele explicou, mas no sentido de longevidade. Hoje, ele poderia ter posto aqui 77 anos e 80 e tantos anos e pronto. Ele poderia ter posto pelo menos mais 2 ou 3 ciclos ali, porque a humanidade está no mundo inteiro vivendo mais. Então, eu não quis remendar ali, até porque isso tem todo um estudo, né? Para poder você fazer uma modificação ali seria uma coisa de muita responsabilidade. Mas não significa dizer que quando hoje a pessoa chega ali de 63 a 70 anos, as coisas estão mais espichadas. A vida está mais longa, em outras palavras. Mas, voltando aqui. Então, cada quadradinho destes
está representando 7 anos de nossa vida. Então eu tenho aqui o primeiro setênio, o segundo setênio, o terceiro setênio, e você pode observar que esses 3 setênios juntos estão coloridos da cor amarela, e que os outros 3 estão coloridos aí de cinza, e os próximos eu colori de verde. Por quê? São partes diferentes, fases diferentes. E nós estamos aqui hoje para estudar as fases. Acontece que cada fase dessa é um novo ciclo. E cada novo ciclo exige de você uma versão diferente. Então veja bem, uma criança que nasceu e está indo até os 7 anos, ela tem uma versão dela que é suficiente para ela. Porém, quando ela faz 7 anos, mais ou menos ali, ela provavelmente já esteja envolvida em escola, ela provavelmente já esteja saindo ali do rol de companhias íntimas de dentro de casa, mãe e pai, e indo em uma outra seara de pessoas. Então ela começa a ter necessidades, demandas diferentes. Então, exige da pessoa uma evolução, uma pessoa de uma versão diferente de você mesmo. E quando a gente passa por essas fases todas, isso continua a cada 7 anos. Então, não se iluda. A cada 7 anos, você precisa se reinventar. A cada 7 anos, você precisa de uma nova versão de você. E se faz tempo que você não se reinventa, está aí o clique para você começar a pensar nisso. Essa fase em amarelo, ela é a fase que remete ao amadurecimento físico. Veja bem, é quando a pessoa nasceu e ela ganhou um corpo. E quando ela ganhou um corpo, esse corpo era pequeno e esse corpo começou a crescer. Então ele foi crescendo, você tinha 2 anos, 3 anos, 5 anos, 7 anos, passou do primeiro setênio para o segundo, dos 7 aos 14, você também continuou a crescer. Aí quando chegou ali do segundo para o terceiro setênio, que é dos 14 anos para cima, você continuou ganhando corpo físico e corpo mental, acabando de desenvolver a sua mente fisicamente falando, e você acabou de, no caso das mulheres, criam mamas, e no caso do homem, engrossa a voz, nascem pelos, quer dizer, você começa a ficar adulto e amadurecido sexualmente. Então, são fases, todas elas, do amadurecimento físico, que acontece necessariamente até os 21 anos. Então, os 3 primeiros setênios são os setênios do ter, do ganhar coisas físicas, de você ganhar o seu corpo, de você desenvolver o seu corpo. Depois, você passa por um amadurecimento psíquico. Inclusive, como eu salientei aqui no bonequinho, ele está ali com 21 anos, pensativo. É quando ele começa a pensar nele mesmo. É quando ele começa a viver outras coisas. Então, a gente vai detalhar mais adiante cada uma dessas fases, mas você tem que entender que essa fase de 21 aos 28, de 28 aos 35 e dos 35 aos 42 é justamente a fase do amadurecimento psíquico. É a fase que você mentalmente está amadurecendo, onde você se torna, você se descobre você mesmo, você mesmo. E aí nós chegamos aqui ao 6º setênio, com 42 anos, e passamos à fase do amadurecimento espiritual, que é quando você sente que existe um Criador muito mais latente. É claro, gente, que tem pessoas que frequentam a igreja de acordo com as suas religiões, não vamos aqui discutir nenhum dos credos, respeitamos a todos, e os pais levam desde cedo. Então, eventualmente, a pessoa desenvolva isso antes. Mas, mesmo que eventualmente não aconteça isso pelos seus pais ou pelo ambiente que você vive, quando você chega nesta fase, você necessariamente sente uma necessidade espiritual. Isso é a natureza agindo em você. Então, todo esse ciclo que está desenhado aqui, ele vai do pó ao pó. Então, sabendo que cada novo ciclo exige uma versão diferente de você, é importante você aprender a desfrutar sem medo de cada mudança, para você conseguir ser verdadeiramente feliz.
Se você conseguir se entregar e viver cada fase, com certeza você vai estar conseguindo ser muito mais feliz e maduro e vivendo muito bem o presente. Ou seja, fazendo com que o presente realmente seja um presente para você, um presente dos deuses para você, que é a sua vida. Então, quando eu passo essa linha de amadurecimento físico, psíquico e espiritual, na verdade, se desenha uma linha. Esta linha é mais ou menos assim. Eu tenho uma estrutura física, que eu ganho essa estrutura física quando eu nasço, então é uma fase mais de ter, que está representado aqui por essa linha verde. Eu coloquei essa linha verde aqui e tem aqui uma raiz quando você chegou na Terra, no mundo, e você nasceu. Naquele momento em que você nasceu, o seu relógio biológico começou a contar uma cronologia sua, única e exclusivamente sua. A sua história de vida começou. E naquele momento você tem um corpo. Então, desde a fecundação, você veio desenvolvendo, e quando você nasceu, e desde então e até o resto da sua vida, você vai desenvolver, principalmente até os 21 anos, esses 3 grandes ciclos de ter. Você vê o mundo com olhos de ter. Você quer ter um corpo, um cabelo, você começa a notar que seu cabelo é assim, que as suas unhas são assadas, que você é mais magra, mais gorda, mais alta, mais baixa, etc. Então você consegue ter consciência de que você tem. Ou seja, neste momento, o mundo é ter. E a partir de um certo momento, quando você vai vivendo e amadurecendo, que está ali em torno dos 35 aos 42 anos, fatalmente neste setênio, você vai ter um momento em que você vai cair uma ficha do seu espiritual. Talvez ela caia antes, mas necessariamente, mesmo que você não seja levado por ninguém, você só se conectando com a Mãe Natureza, vai ter um momento ali entre os 35 e os 42 anos que vai cair uma ficha para o ser, que é quando você começa a realmente se importar com o seu lado espiritual, indiferentemente de qual religião é, de qual credo você acredita. Não estamos aqui discutindo isso. Nós estamos falando de um espírito, uma coisa muito mais profunda. Então, você tem uma fase do ter e você converte-se em ser. Mas a linha do ter, ela está aqui embaixo. As linhas, na verdade, elas se sobrepõem. Então, na verdade, elas fazem este desenho. Vamos entender mais esse desenho para poder ficar clara as fases da vida. Eu tenho em cima uma linha representada espiritual, que está lá longe, lá no alto. Você nasceu no 0 ano aqui e fez toda uma vida aqui, 7, 14, 21, 28, 35, 42 e foi por aí adiante. O que está acontecendo? Você está vivendo a sua vida e você, naquele momento em que você nasceu e teve os primeiros anos, você estava sempre baseada no ter. Ou seja, na sua cabeça, no seu mundo, tudo era físico, era fácil. Você via e só acreditava mais no que você via. Mas você desconfiava de que tinha lá longe um espírito. Só que você, nesse momento, não se preocupava com isso. Isso era uma coisa que mentalmente estava longe de você, que está representado aqui, ó. Você está aqui, está bem no ter, mas o espírito está lá longe. Só que gradualmente, à medida que você vai vivendo e vendo as coisas acontecerem, essas linhas, elas vão se fundindo, elas vão, na verdade, se aproximando, elas vão se convergindo uma para as outras, de modo que uma vai chegar a um determinado momento em que uma vai se encostar na outra, através de você. Ou seja, nós temos uma linha espiritual desde que nós nascemos, porém, muitas vezes nós não estamos conscientes e nem preocupados com ela. Ela está como se estivesse lá em cima e ela vem descendo, 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 à medida que nós vamos nos desenvolvendo e entendendo o mundo, enquanto também nós vamos ganhando massa física
e energia da natureza. A natureza está nos dando toda a biologia que ela pode e nós nos desenvolvendo, física e mentalmente falando, e eu vou ao encontro. Quanto mais forte eu fico, mais profunda eu estou na vida, mais amarrado na vida, mais forte, mais agarrado na vida eu estou. E isso acontece ali em torno aí dos 21 aos 28, porque quando eu chego nos 35 aos 42, eu estou na fase de união, na fase de intercalação entre o ser espiritual, que vem de cima, e o ser físico, que vem aí representativamente de baixo. E nesse momento, aconteço uma união aqui entre os 35 e os 42 anos. O que significa isso? Na verdade, eu estou passando em linhas gerais primeiro, depois nós vamos descer em cada uma das fases para você entender realmente como são as fases. Então, importante você lembrar que cada dia nessa caminhada é único. Os dias só parecem iguais, mas eles não são iguais. Nenhum dia é igual ao outro. O ser humano tem a ilusão de que tudo está estático, mas não. A natureza não para nunca. Nenhum dia é igual ao outro. Exatamente igual não é. Então, o que acontece? Entre os 35 e os 42 anos, você começa, um certo limite para você sacar aí a sua vida espiritual. E eu desenhei um caminho aqui. Então, espiritualmente falando, qual que seria o certo para o ser humano? O certo é que o nosso caminho fosse, começando aqui nesse vermelhinho, representado aqui pelo ter, eu nasci, cresci, fiquei forte, me desenvolvi, fiquei maduro sexualmente, uni-me com uma outra pessoa, eventualmente criei uma família, e continuei me desenvolvendo, mas chegou um momento ali em que eu tenho que ligar um farolzinho, ligar um sinalzinho na minha cabeça e mudar de fase, porque eu estou até agora só amealhando coisas na minha vida. Depois que eu consegui conquistar meu corpo e desenvolver meu físico, e desenvolver meu intelecto, eu me preocupei com o que estava fora de mim, em ter uma roupa melhor, em ter um estudo melhor, em ter eventualmente um carro, em ter eventualmente um trabalho, em ter eventualmente uma família, em ter eventualmente uma casa, em ter coisas. Tudo então é ter. Ou seja, a minha vida é quase só ter. E o ser, muito pouco. Mas esse ser, ele vai descendo aqui em mim, vai se aproximando, se aproximando. E quando, como eu disse, a gente chega dos 35 aos 42, acontece em algum momento ali um certo estralo, que a gente se desperta. Então, o ideal nosso, a natureza manda você fazer uma mudança de pista entre o ter, pegando a pista do ser, bem vagarosamente, você se preocupar com o que você é, não com o que você tem. Não significa, gente, que você vai ter que doar tudo que você tem para os outros. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você tem que mudar as suas preocupações, não só ter, como ser também. Quem é você? O que você está produzindo para o mundo? Como é você? O que você vai deixar para o mundo? Como é a sua história aqui no mundo? Quais são as diferenças que você fez no mundo? Qual é o impacto negativo ou positivo que você deixou no mundo? Qual é a sua história? Então, essas fases, elas nos conduzem a atravessar essa linha. Só que muitas vezes a gente sente isso, quando nós estudarmos detalhadamente, nós vamos ver, e a gente pensa que é coincidência. Que é como aquela montanha que eu vislumbrei ali e falei, eu estou vendo uma nova montanha. Não, a montanha não é nova. Ela está ali há milênios. Ela é nova para mim. Então, quando eu descortino uma nova fase, é uma fase que eu estou vivendo ela nova. Mas ela não é nova na humanidade. Então, por mais que as tecnologias mudem, tudo muda, mas as fases são parecidas. E nós vamos ver isso um pouco mais adiante. Quando eu mudo de fase aqui entre os 35 e os 42, que é um momento mais ou menos propício de fazer isso, eu vou
em direção ao espiritual, ou seja, eu estou sendo reconduzido a um espírito que vai subir. Ou, se eu ficar muito apegado ao ter, eu vou simplesmente indo em direção à morte, ao fim, ao acabar e virar o pó, sem ter produzido. E se eu não me descolar o meu ter do meu ser e não mudar de pista, simplesmente significa dizer que eu também, além do meu corpo ir para o pó, o meu eu também vai, o meu espírito também vai. Por quê? Porque eu não me preocupei em nenhum momento, apesar de todos os sinais que a natureza me mandou, eu não parei para me preocupar em ser espiritualmente alguém e me desenvolver nesse campo. Então, aqui eu tenho um quadro, não se assustem. Eu vou estar explicando esse quadro. Nesse momento eu estou apresentando ele inteiro, representando uma vida. Então, eu quero primeiro só explicar para vocês, porque as explicações nesse quadro, elas estão sobrepostas. Para quem assistiu o último podcast, o Como Aprender a Aprender, entendeu que isso aqui é uma visão sistêmica, é uma visão do todo, é uma vida numa única tela. Então, é claro que as coisas ficaram escritas de forma pequena. Eu vou estar dando uma passada rápida e depois eu vou detalhar cada fase com vocês para que nós possamos discutir aí. E quando passar em uma determinada fase ali, eu vou dar uma parada, a gente faz uma interação, se alguém desejar assim, e continuamos então. Bom, reparem bem aqui. Eu tenho, vamos conhecer o quadro, eu tenho aqui representado o bebê, o menininho, e ele andando, correndo e depois se transformou num homem, ficou maduro, ficou mais velho e aqui começou o seu declínio até o final, a sua morte. Então aqui é um ciclo de vida, né? As fases da vida. Eu tenho aqui uma linha em azul, representando a linha do ser, que ela sai daqui de cima, no ano zero, no momento zero, desce aqui, acompanhem por favor, ela desce e depois ela volta a subir. E eu tenho também agora, vamos acompanhar aqui uma linha do ter, que sai aqui de baixo e vai subindo à medida que você vai crescendo e se desenvolvendo, e passa no auge onde as linhas se encontram, e vem aqui e vai para um declínio no final da vida. Ou seja, ela faz um ciclo do pó ao pó. Então, eu estou mostrando para vocês terem uma noção do todo. E aí, eu tenho uma linha do sente, toda essa linha aqui, ó, toda essa linha que eu estou passando agora o mouse, é a linha do sentir. Então, em toda essa altura de linha aqui, nós temos o sentir. É tudo que a pessoa mais ou menos sente durante a vida. Na linha de baixo, eu tenho o pensar. É tudo mais ou menos que a pessoa pensa em cada fase. O núcleo de pensamento de cada fase. Nós vamos detalhar, mas só para você entender. Então, nessa linha do meio, eu tenho a linha do pensamento. E na linha de baixo, eu tenho a linha de referência. É quem a pessoa tem de referência. Para a gente concluir o entendimento desse desenho como um todo, eu tenho aqui, entre os 28 e o 42, com auge nos 35, eu tenho um arco de mudança de pista. Então, eu tenho aqui uma propensão de mudar de pista mais ou menos aos 35 anos, que é quando eu passo de enxergar somente o ter para enxergar também o ser. E se eu fizer a mudança de pista, como está sugerido aqui no vermelho, eu consegui subir, digamos assim, meu espírito aos céus e não morrer junto com o meu corpo. Bom, tem até um ditado que fala, que está alusivo aqui, ó, que a vida começa aos 40. Eu coloquei esse ditado aqui, essa lembrete do ditado, justamente porque isso aí é a alusão que os antigos, né, que o ditado popular faz, de que a vida começa aos 40 anos. É por isso que as pessoas falam, a vida começa aos 40, porque aos 35 você começa a amadurecer de uma forma mais sensata, mais espiritual, você se sente mais forte. E aí, quando fatalmente dá ali no meio do setênio, entre os 35 e os 42,
em torno dos 40, é que você se sente assim vivo. Você fala, nossa, parece que a vida está começando agora. Então, como a prática de milênios é assim, tem aí esse ditado que fala que a vida começa aos 40. Então, isso aí vai ficando mais claro para você. É quando você passa do objetivo de ser para, do objetivo de ter coisas, mas também para ser. O objetivo de ter não é mais o seu objetivo principal de vida, geralmente. Agora, o que eu vou fazer? Observem como eu tinha pintado essa primeira fase aqui do amadurecimento físico de verde, aqui de cinza ou preto, né, como queiram, e aqui de azul. Agora, eu vou dar um zoom na tela para que vocês acompanhem e consigam ler, porque muitos aí estão vendo no celular, eu acredito que a maioria. Então, para que vocês consigam acompanhar as explicações e entender, nós vamos dar um zoom só nessa fase aqui, ó, do amadurecimento físico, ou seja, do 0 aos 21 anos. Então, vamos lá. Bom, nós demos um grande zoom aí para ficar mais fácil, né? Nós temos aquela mesma parte da tabela, nós temos aqui o bebê, o menino e o menininho, aliás, o menininho e o rapazinho, e, na verdade, esses bonequinhos eles são aqui em cima, né? Mas não coube, eu coloquei aqui lateral. E aqui eu tenho as 3 linhas de sentir, pensar e de referência. Então, vamos às explicações por alto de cada uma. Nesta fase aqui, onde a pessoa nasceu, que é o primeiro setênio, existem coisas que são naturais de acontecer nessa fase. Então, as pessoas, sejam menino ou menina, eles nascem e crescem do 0 aos 7 anos e é o começo do amadurecimento físico. Então, o que eles sentem? Eles começam a sentir o seu físico. O próprio bebê, você já deve ter tido a oportunidade de ver, e deve ter acontecido conosco, só que não foi consciente. Ele começou olhando a própria mãozinha, começou a entender o mundo através de si. Eu sou o mundo é eu. Então, eles começam a descobrir o seu físico. E o que eles começam a pensar? Nessa fase do 0 aos 7 anos, é uma fase onde a criança pensa que o mundo é bom. Ela não vê maldade no mundo. Ela não tem cognição, ela não tem interpretação na cabeça dela para conseguir interpretar uma situação e ver o que é bom ou o que é ruim. Quando dá ali dos 3 anos, mais ou menos, ela começa a entender um pouco mais. E esse raciocínio, ele vai até os 7. Então, entre os 3 e os 7 anos, acontece já um amadurecimento dentro do primeiro setênio, que é quando a criança começa a formar a sua mente, quando a sua mente está realmente unida em uma peça só. Então isso faz muita diferença, que é justamente, inclusive, a base da formação da personalidade de qualquer um de nós. Então, nesse momento, essa criança, essa pessoa, pensa que o mundo é bom e a referência dela é somente a mãe. Nem pensem, porque a única pessoa para quem ela realmente tem referência, normalmente, né, uma família, digamos, normal, que foi ali que a mãe está viva e está cuidando do bebê, então a referência de mundo dela é a mãe, ou seja, ela está ainda com o umbigo dela totalmente ligado emocionalmente à mãe. Quando dá ali dos 3 anos até os 7, ela começa um desligamento nessa fase entre o meio do primeiro setênio e até os 7 anos. E aí, exatamente aos 7 anos, quando ela passa do primeiro para o segundo setênio, ela começa a mudar. Quando, ao invés de ela já ter descoberto o seu físico, porque ela já descobriu com 7 anos, ela já aprendeu a falar um pouco, ela já aprendeu a entender as coisas, ela já está madura fisicamente um pouco, então ela passou pela primeira fase, e aí então ela começa agora uma segunda fase, onde ela tem já um reloginho dela. E esse reloginho dela vai tender para ela marcar o seu ritmo. Ou seja, essa pessoa, seja menino ou menina, ela começa a desenvolver a marcação do seu ritmo.
Então, para ela, é muito importante nesta fase aqui, ó, que eu estou destacando em amarelo, que é o segundo setênio, o que ela sente é o seu ritmo. Ela já não está tão preocupada em estar no ritmo da mãe, porque no primeiro setênio ela ainda está. Mas agora ela pensa que o mundo é belo. Ela está naquela fase do Walt Disney, no mundo da fantasia, que é aquela fase do era uma vez, em acreditar ali no Papai Noel, em acreditar em outras coisas, que o mundo é toda uma fantasia, onde ela olha e consegue ver as coisas acontecendo, mesmo que seja só na imaginação dela. Então é a fase onde a criança está ali indo do puro para o mundo real. Então ela atravessa o mundo da fantasia. Então, dos 7 aos 14 anos, ela vê o mundo como belo. Então ela pensa, o mundo é belo. E a referência de mundo dela já não está tão no núcleo mãe. Agora, a referência de mundo dela já está no núcleo pai. Então ela já está uma fase a mais. Ou seja, se você olhar o núcleo familiar como o próprio umbigo da pessoa e saindo dela, a primeira que ela pega seria a mãe e a segunda o pai. Então, na segunda fase, dos 7 aos 14 anos, no segundo setênio, a referência de vida de uma pessoa quase sempre é o pai ou algum adulto que esteja fazendo aquela parte, aquele papel. Justamente porque essa pessoa está saindo do próprio umbigo dela e alcançando outros espaços, desenvolvendo o seu próprio ritmo. Então ele começa a ter uma referência dentro de casa ainda, mas um pouco mais fora do núcleo da mãe. Então, nós passamos ao terceiro setênio. Essa pessoa continuou a desenvolver e quando ela chega ali dos 7 aos 14 anos, em torno aí dos 13 aos 14 anos, essa pessoa já está sendo um adolescente, cada vez mais a natureza está sendo adiantada nisso aí, né, gente? 12, 13 anos, estão amadurecendo sexualmente, inclusive, nesta fase e às vezes mais cedo, e essa pessoa começa agora a ver que ela tem dentro dela um sentimento. Ela começa a descobrir o seu lado emocional. Ela começa a descobrir, ali logo no começo dos setênios, ela começa a ter uma posição pessoal sentimental. Então ela procurou primeiro o seu ritmo e depois ela procurou os seus sentimentos. Então agora ela fica referenciando o mundo através dos seus sentimentos. Então ela olha para o mundo e pensa, o mundo é de verdade. É isso que ela pensa. Ela começa a sentir e ver que agora que ela tem um corpo e é dona de si, ela começa a ver que dos 14 aos 21 anos, ela pode ter amigos. Inclusive, torna-se a referência de vida dela. Ou seja, ela saiu de dentro de casa. Agora, ela se atém mais em ficar com os amigos, ela se demora mais em sair da escola, ela fica ali na patotinha, ela quer pertencer a um grupo, ela quer ter um cabelo parecido com alguém do grupo, não mais a referência é sua mãe ou seu pai. Agora, a referência dela são os amigos e ela quer pertencer a um grupo. O ser humano sente necessidade de pertencimento. Ele sempre tem muita necessidade de se sentir pertencendo a um grupo. E, nesse momento, é onde eles vão sempre para os amigos. Então, esse aí é o terceiro setênio. Passando aqui, agora, nós vamos mudar de fase. Nós passamos do amadurecimento físico para a próxima grande fase, que é o segundo bloco de setênios, com o amadurecimento psíquico. Porque aquela pessoa que tinha ali dos 14 aos 21 anos já amadureceu. Quando ela fez aí 21 anos, ela quer agora cuidar de si, ela quer agora morar sozinho, ela quer agora ter a própria profissão, ela quer agora fazer a vida dela. Então, neste setênio, representado aqui nessa linha amarela, o que essa pessoa sente? O seu eu. Agora ela já passou pelas outras fases, ela já viu o seu ritmo e o seu sentimento, e agora ela é alguém, ela se sabe alguém, ela se conhece, ela quer ser descolada consigo só.
ela quer ser referência, ela quer poder estar num grupo, mas sabendo quem ela é. Então ela quer descobrir o seu eu. Ela está na fase do amadurecimento psíquico. E o que ela pensa é que o mundo, nesse momento, é ilimitado. Aquela montanha que eu estou vendo, ela é só mais uma montanha das quais eu vou ver. Eu vou ver muitas outras. O mundo que eu estou vendo, ele é ilimitado. Não tem limites. Eu não tenho limites no mundo. Porque agora eu sei do meu eu. Eu cuido de mim. E eu sou forte, estou maduro, sexualmente ativo, eventualmente já ganho algum dinheiro ou estou estudando, mas eu agora me sinto dono de mim. Pelo menos eu me entendo como posso ser dono de mim. E a minha referência de vida já começa a ser o meu chefe. Por quê? Justamente porque agora eu estou numa seara externa, onde eu estou trabalhando ali desde os 15, 17 anos, e hoje eu já consegui ver que o meu chefe é que é legal, que ele mora sozinho, ele tem uma casa grande, ele tem um carro, então ele é 10, 15 anos mais velho que eu, mas ele é o cara, porque ele tem isso, ele tem aquilo, ele viu isso, ele conversa isso, ele fala tantas línguas, ele viaja em tais países. A minha referência de mundo começa a ser o meu chefe. Então, eu começo a entender o mundo nesse momento do setênio, que vai dos 21 aos 28 anos, a minha referência de mundo é o meu chefe. Só que quando eu chego nesta fase, eu começo a ter um amadurecimento psíquico muito maior, porque eu estou me aproximando da outra fase, que é o meio do amadurecimento psíquico. Nesta fase é quando eu começo a sentir necessidades de mudar de pista. Ou seja, eu estava na pista do ter e eu começo a sentir necessidade de não ser só ganhar dinheiro, de não ser só estudar. Eu quero também viver. Eu quero também ser, no sentido de ser alguém, de ter uma referência, de construir a minha própria referência e não só ficar admirando os outros. Então agora eu quero ter a minha profissão. Então, peraí, eu não vou mais ser só eu. Eu, quem sou? Eu quero ter uma profissão. Então, neste momento, eu me desenvolvo intelectualmente, psiquicamente, para que eu tenha uma profissão. Eu começo a me preocupar em ser alguém, profissionalmente falando, para eu construir a minha base e não mais ficar olhando só a base do meu chefe, babando nele. Não, eu quero construir o meu. Então, neste momento, o mundo é lógico, ou seja, eu começo a entender a grande lei do mundo, que é a lei da causalidade, a lei da causa e efeito. Eu começo a entender que o mundo é lógico, que se eu fizer certo, vai acontecer certo. Se eu estudar determinadas coisas, eu vou ter determinados resultados. E assim por diante. Então, esse mundo lógico me remete cada vez mais a eu ter a minha profissão. E com isso eu sei que se eu estudar muito e me formar, eu posso ser um bom profissional e ser dono do meu próprio nariz e ser dono de mim mesmo. Então, neste momento, eu consigo entender que eu posso sim mudar de pista. Além de ter, eu começo a pensar em ser. E aqueles flashes que a natureza joga em mim, que eu sinto vontade de também ser, eles estão agora começando a fazer mais sentido na minha cabeça. Eu olho para o mundo e vejo como eu era bobinho lá atrás. Como eu era verde quando eu tinha 15, 17, 20 anos. E agora eu estou numa fase muito boa, porque eu sou forte fisicamente e agora eu tenho uma cabeça muito boa, muito bem desenvolvida. E eu vejo o mundo muito bem. Então eu consigo entender o mundo de uma maneira só minha, porque eu agora sou alguém, tenho uma profissão e me desenvolvo por mim mesmo. Eu não tenho mais que ficar admirando os outros. Os outros é que podem, a partir de agora, me admirar, porque eu agora começo a ser a minha própria referência. Então, eu com isso, o tempo vai passando nesses 7 anos, né, nesse setênio, e caímos aí dos 35 aos 42.
Eu vou chamar a atenção aqui para essa bolinha que está aqui no ano de 40 anos, mais ou menos. Então, entre os 35 e os 40 anos é quando geralmente as pessoas começam realmente a mudar de pista, entre os ter e o ser, mudando ali de uma pista mais emocional, mais espiritual. Ela sente aquela necessidade de Deus, de um ser maior. Ela começa a entender que se existe um livro, existe o autor do livro. Se existe uma natureza da qual ela faz parte, existe um autor de toda aquela natureza. Então, ela segue o seu caminho, mas ela agora tem um coração mais espiritual. Então, ela agora já tem seus objetivos de vida mais definidos. Ela consegue entender o que ela consegue olhar o ter e também olhar o ser. E isso faz com que ela se sinta muito mais forte. Só que tem um detalhe, justamente por ela conseguir olhar os dois pontos entre o ter e o ser, e nessa fase da vida ela já viu muita coisa errada, ou pessoas morrendo, ou muita coisa acontecendo e dando errado, que ela começa a notar uma coisa. Ela começa a pensar que o mundo tem limites. Diferentemente de quando ela entrou nessa fase de amadurecimento psíquico, agora ela enxerga que o mundo tem limites. E ela tem que aprender a respeitar esses limites. Então ela fica um pouco mais cautelosa, ela se sente mais sábia. E é a primeira vez que ela começa a pensar e entender realmente pelo lado de dentro o sentido da vida. Então, ela agora, reparem que nós vínhamos aqui numa referência toda externa. Era uma referência da mãe, do pai, dos amigos, do chefe, da profissão. E agora, essa referência de vida passou para dentro da pessoa, com o sentido da vida. Então, neste momento, quando ela está se sentindo madura, em torno ali dos 35 aos 40 anos, é quando ela se sente, ela começa a incorporar e ela começa a ver que o sentido da vida não é ter, porque enquanto ela estava no ter, a referência de vida dela era sua mãe, pai, amigos, chefe, profissão, todas as coisas externas. E agora que o sentido da vida está dentro dela, ela começa a olhar para dentro e ela começa a se sentir e se entender melhor e ela amadurece. E aí ela consegue ter uma vida muito mais gostosa e realmente viver o presente. Muitas pessoas, quando fazem 40 anos, elas começam a trazer os seus objetivos e realizá-los. Sabe por quê? Porque elas não planejam tanto, elas realizam mais. Elas pensam que a vida é agora, não no sentido de imediatista, mas elas não ficam mais planejando daqui a 20, 30, 50 anos, não. Elas sabem que elas têm que viver aquilo porque elas já viram muitas pessoas sucumbirem à vida, morrerem. Então, elas conseguem entender que se ela tem uma viagem para fazer, ela tem que tentar fazer aquela viagem. Não desesperadamente, mas ela tem que não para daqui a 10 anos, 15 anos. Porque quando a gente é jovem, a gente vê a velhice ou a evolução nossa como se fosse uma coisa que não fosse acontecer quase na nossa vida. Está lá longe. A gente não para pensar. Mas quando ela chega aqui nos 40, 35 anos, ela começa a ter nessa fase, naturalmente, um amadurecimento interno. E com isso ela busca o sentido da vida. Então essa mudança de fase, ela se dá muito porque a pessoa começa a entender que a natureza que a transforma não é a natureza que está lá fora, e sim a natureza que está aqui dentro. Então, o único caminho é para dentro. A saída nossa é para dentro de nós. E quanto mais a gente se entender, melhor a gente vai viver. Então, é essa grande fase aí de mudança. Eu vou dar um pausezinho agora, justamente para eu poder abrir eventualmente a palavra, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Eu estou vendo algumas pessoas online aqui, deixa eu ver se eu consigo contato com elas. Tem pessoas também ali no Facebook, mas como eu estou sozinho hoje, eu não consigo falar com todo mundo. Mas alguém aqui do grupo que está online pelo Zoom quer fazer alguma pergunta, fazer algum comentário, falar alguma coisa?
Eu estou vendo aqui Zuleika, Amarildo, Marli, agora há pouco a dona Joanita, está sempre presente aí com a gente, pessoal do grupo, e outras pessoas, quem que quer fazer alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. Quer fazer alguma pergunta, Zuleika? Oi, Ailton, boa noite a todos. Amarildo? Você está falando aí, eu não e eu tô estou começando... O microfone acho que não está aberto. Não, abre. Ainda Não não está consegui te ouvindo? ouvir. Peraí. Não. Conseguiu regular aí o microfone? Não? Amarildo, quer fazer alguma pergunta? Marli? Depois, né? Então tá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou continuar então, e aqui já está bem próximo do final, nós já estamos com 1h e 10 minutos já de podcast. Eu vou fazer a última fase aqui e devolvo a palavra se vocês quiserem fazer as considerações finais. Bom, então, gente, continuando ali, o que acontece? Nós chegamos ali no sentido da vida e passamos, então, a entender melhor a vida em si. E com isso, nós passamos aí dos 35 aos 42 anos, quando nós chegamos nesse setênio, nós mudamos de fase grande. É onde nós vamos para a fase do amadurecimento espiritual. Então eu tenho aqui a linha do sente, a linha do pensa e a linha de referência. E nós estamos nesse setênio aqui em amarelo, dos 42 aos 49 anos. Então, o que a pessoa sente? Repare que tudo que eu falar a partir de agora vai ser mais interno, mais emocional, mais sentimental. Então, é natural que quando a pessoa faça 40 anos, mais ou menos, ela se internalize mais e, ao mesmo tempo, conviva mais. Ela consegue entender mais o mundo e a referência dela no mundo. Então, com isso, ela fica mais altruísta, ela fica mais dando amor ao próximo e querendo receber o amor do próximo. Ela começa a ver que muita coisa faz sentido e outras coisas nem tanto. Então, ela começa a pensar que o mundo tem muitas possibilidades, que as pessoas se juntarem-se no mundo, dá para fazer muito mais coisas, e que não precisava ser tão corrido e tão abrupto quanto foi até agora. O mundo poderia ser muito melhor. E agora a referência dela está aqui dentro dela. Então, a referência dela é a própria visão do mundo. Ela começa a entender que ela consegue ver o mundo e traduzir o mundo de uma forma mais real. E com isso, ela acaba ficando uma pessoa muito mais madura. Então, dos 42 aos 49 anos, ela quer desenvolver a sua própria visão de mundo. Então, ela, com as suas possibilidades todas consigo, ela consegue ser a sua própria referência. E aí, nós chegamos aos 49 anos e dos 49 aos 56, nós mudamos de setênio, onde a pessoa se sente com moral. Olha bem, ela começa a sentir que ela tem moral porque ela desenvolveu durante a vida dela inteira uma moral para apresentar essa moral para os outros e para si mesmo. Ou seja, ela é uma pessoa que ela se vê com muita moral. E ela entende, por ela sentir essa moral, ela pensa que o mundo precisa de mim. Agora, eu sou a referência do mundo. Eu agora estou maduro o suficiente, dos 49 aos 56, para eu ser a referência do mundo. Que eu vejo um monte de jovens aí com 20, 25, 30 anos, mas eu não pago pau para nenhum deles, porque eu sinto que o mundo precisa de mim. É o que eu penso. E a minha referência é a minha própria experiência. Porque eu já vi tanta coisa que eu consigo me basear em mim mesmo. Eu não preciso mais me basear no outro.
Então eu consigo conviver muito mais comigo e estar mais em paz comigo. Esse é o natural da sua natureza humana nesta idade, dos 49 aos 56. Então, passamos novamente de fase e fomos para o terceiro setênio do grupo Amadurecimento Espiritual, que é onde a pessoa tem de 56 aos 63 anos e é onde ela vê o mundo com uma maturidade, uma sensibilidade muito profunda. Geralmente ali elas já estão com os filhos criados, eventualmente já tem algum netinho, dependendo de como ela começou e tal, mas de qualquer forma ela tem aí provavelmente vários sobrinhos, ela já entende vários ciclos da vida, afinal ela já viveu aí, está inteirando 9 setênios, então nesse 9º setênio ela já tem uma experiência de vida que ela já viu praticamente de tudo. Então ela tem uma sensibilidade que ela pegou uma experiência que só de olhar para uma situação ela já cai a ficha, ela já entende. Ela assiste o primeiro dia da novela e sabe tudo que vai acontecer nessa novela. E assim também com a vida. Ela já tem dentro dela tudo aquilo que ela precisava saber e a sua sensibilidade aponta para vários caminhos e faz com que ela realmente tenha essa sensibilidade desenvolvida. E aí o mundo faz sentido. E isso é o que ela passa a pensar. Nesse momento, ela fala, meu Deus, como Deus é maravilhoso. Quase sempre, nessa fase, a pessoa, mesmo que ela venha sendo ateu ali a vida toda, quase sempre quando ela chega nessa fase, ela já tem um amadurecimento para sentir que existe um Deus, algum ser superior, quer queira como você chame, e que o mundo faz sentido, de que existe uma lei da causa e efeito e que tudo tem causa e efeito. Então, com isso, ela consegue ter uma referência aqui interna dela, onde ela já naturalmente se integra às coisas. Ou seja, ela faz uma integração com a natureza. Ela se sente conectada à natureza. Ela agora não briga mais com a natureza. Ela não quer ser o mais forte, igual ela era quando ela era nova. Ela não quer ser o mais brigão. Ela quer se referenciar com as pessoas. E ela sabe que ela é uma referência, mas que também ela está conectada à natureza. Ela agora já vê os insetos e as plantas como seres vivos, bem profundamente falando. Ela às vezes até conversa com as plantas e com os animais. Então ela está se integrando à natureza. Ela está se conectando à natureza. Ela está se preparando tão profundamente e ela sente que às vezes o corpo dela já não tem mais tanta força, mas ela tem muita sabedoria nesse momento. Então ela já está madura suficientemente para poder começar uma integra. Ela está fazendo uma integração com a natureza. E aí ela passa de fase dos 63 aos 70 anos, que foi aí nesse contexto do Rudolf Steiner, da antroposofia que nós estamos vendo hoje, nessa última fase, desse último setênio que ele estudou. Não significa que a pessoa não viva mais, principalmente nos tempos modernos, aí daria para ter aí mais uns 3 setênios tranquilamente, normal. Então, nesta fase aí dos 63 aos 70 anos, a pessoa se sente mística. Ela está tão arraigada na natureza que ela olha as coisas assim, ela já sabe tudo que vai acontecer. Ela já olha para o tempo e já sabe se vai chover muito profundamente. Então ela sente tanto que ela quase sente as vibrações da coisa e adivinha o resto. Então ela tem uma sensibilidade desde um bebê, uma planta, um animal, um inseto, até uma falta de alguma coisa, uma sobra de alguma coisa. Ela respeita, sabe respeitar, sabe se fazer respeitada. É uma pessoa que está totalmente integrada na natureza. Ela viveu essa fase aqui. Bem, então, o que ela pensa? A vida faz sentido. Olha bem, ela passa de um mundo fazendo sentido para um mundo em que a vida minha faz sentido dentro desse mundo. É quando realmente eu sinto que eu fiz a vida minha. E tudo que eu fiz foi eu
conectada a essa natureza. Então, nesse momento, ela começa um preparo para a entrega. Então, nós temos na fase anterior a integração e agora ela pensa mentalmente na sua entrega. Ou seja, ela às vezes começa a aceitar realmente que ela vai morrer um dia. E está tudo bem, porque é um ciclo e ela se entende como cumpriu bem o ciclo. Então, a partir daqui, essa pessoa aí de 63, 70 anos, não é que ela pode morrer a qualquer momento, mas ela sabe que isso pode acontecer, como na verdade poderia ter acontecido em qualquer momento da vida dela. Só que agora ela está mais consciente e entende e aceita isso, porque ela sabe que ela fez tudo o que podia na vida e que a vida foi muito boa e que realmente, mesmo com todos os problemas e todos os percalços, ela teve com certeza uma vida boa. Ela amou, ela viveu, ela sofreu, ela trabalhou, ela provavelmente se reproduziu, ela perpetuou a espécie e cumpriu os seus papéis aqui. Então, todas essas constatações estão ali na fase da entrega que vai aí por diante até os 70 anos. Então, hoje, como eu disse, isso aqui já tem mais de 100 anos e hoje ele está desatualizado no sentido, não no sentido humano, mas no sentido de ter mais algumas fases aqui que seriam todas internalizadas e de sabedoria muito grande, e eu não quis me arriscar a falar nada justamente para não estragar, né? Não é o meu papel. Então hoje eu estou apresentando aqui para vocês a antroposofia, que é essa ciência dos setênios, e agora eu vou voltar naquele quadro inteiro para que vocês vejam aí todas as coisas que nós falamos e entenda que isso aqui foi só um resumo rápido de uma vida, mas provavelmente em algum momento você se viu atravessando aqui, ou viu alguém que você conhece atravessando algumas dessas fases. E se você parar para reparar, muitas delas a gente pensa que aconteceu comigo porque eu senti, eu pensei isso, mas não, foi a natureza falando dentro de mim. O tempo todo nós somos regidos pela natureza. Então, eis aí a biografia humana. Esse estudo faz parte da antroposofia de Rudolf Steiner, que é aquele austríaco que viveu no século passado, na verdade no século atrasado, né? E esses estudos já têm mais de 100 anos, então eles vão só até os 70 anos ali, algumas vezes a gente entende eles até os 63, outras vezes até os 70, e como eu disse, que essas fases da vida, existe todo um estudo muito grande sobre isso. Você pode pegar cada setênio desse, tem um livro inteiro escrito com todos os detalhes, tudo que acontece no primeiro ano, no segundo ano. Se você quiser seguir e se aprofundar, eu não estou aqui no papel de fazer tão a fundo. A minha ideia mais é apresentar isso que existe e fazer com que aconteça. E, inclusive, se vocês procurarem a pedagogia Waldorf, que ela é remanescente, ela nasceu desses estudos do Rudolf Steiner, foi ele que fundou as escolas Waldorf, e tem no mundo inteiro, e eles usam essa ideologia ao pé da letra, e seguindo todas as fases da vida de uma forma como tem que ser. Porque a ideia é, quando você vive bem um setênio, atravessa bem uma ponte, você acaba não, digamos, ficando anacrônico. Porque, por exemplo, se você chega na fase 3 e não viveu tudo que você tinha que viver ali, às vezes depois você está na fase 6 e com vontade de voltar a viver a fase 3. Aí você fala assim, por isso que às vezes muitas mulheres, eu vou dar exemplo de mulheres, mas tem homem também, tá? O pessoal fala assim, a idade da loba, ou a pessoa está ali com 50 anos e querendo usar tudo muito curtinho, etc. Tal, porque quando era criança ou quando era na idade não usou uma roupa curta. Essas coisas, assim, então elas vivem mais anacronicamente. E aí ela sofre muito mais, porque ela não viveu na época e quer viver depois e vira aquela confusão mental. Então é importante entender cada fase. O certo seria realmente a gente aprender isso aí quando a gente está ali no final do primeiro grupo de setênios ali, né? 21 anos mais ou menos, para poder a gente conseguir ter uma sabedoria de usar isso melhor. Então, eis aí
as fases da vida. Esse é o Gente, Fato ou Feito. Lembrando aí que para você participar, nós temos todas as terças-feiras às 20 horas, cada semana com um tema diferente, e fica o convite para você participar conosco ao vivo ou assistindo pelo Facebook, e a gente também está postando esses trabalhos todos no nosso canal Manual de Gente no YouTube. Eu vou abrir um minutinho para perguntas, nós estamos aí com quase 1h30, e ver se o pessoal que está aqui comigo quer fazer alguma pergunta. Eu vou trabalhar para que, se Deus quiser, nos próximos podcasts, eu consiga que o pessoal da internet que não estão vendo ali, eles consigam fazer as perguntas também. Porque, eventualmente, eu tenho recebido perguntas pelo e-mail, justamente porque as pessoas estão pedindo para que eu abra mais isso. Só que, como eu estou trabalhando aqui ainda em caráter de tudo para mim comandar aqui, é muito difícil para mim fazer tudo, para mim não me embolar. Eu prefiro me ater mais em responder as coisas em relação ao conhecimento em si que a gente estudou para poder fazer isso. Então, Zuleika, vamos tentar fazer a pergunta agora? Como que é? Tenta ver se você consegue ligar o seu mic agora. Tá com problema no mic? Não está conseguindo falar. Beleza, então, depois você pode remeter a sua pergunta ou comentário tanto na página do Facebook ou no YouTube, ou eventualmente pelo e-mail, e a gente volta no próximo podcast a comentar com você. Beleza? Obrigado, Zuleika. Eu estou vendo aqui também a Marli. Quer fazer alguma pergunta, Marli? Pode abrir o microfone e fazer aí, por favor. Não? Também não? Está sem graça de fazer? Tá indo, né? Muito legal. Seu Amarildo Silva. Tudo bom, seu Amarildo? Joia? Estou vendo que você está aí no telefone. Quer fazer alguma pergunta? Está ocupado? Está assistindo, mas está aí no telefone? Quer fazer algum comentário? Algum comentário final? Beleza. Estou vendo aí que você está aí no telefone conversando e assistindo ao mesmo tempo. Porque aqui, gente, para o pessoal que está assistindo online conosco, não vai estar vendo, né? Na gravação não saem as pessoas, mas todas elas estão aqui participando conosco. E hoje esse assunto foi mais uma apresentação para a gente poder saber o que está acontecendo e o que pode acontecer. Aquela primeira história que eu contei lá do meu pai, ele viveu todas essas fases. Eu olho para a vida dele e, mesmo ele tendo sido uma pessoa que não estudou muito na vida, eu o vejo como um grande vencedor que conseguiu criar 7 filhos, fez a estrada dele, e eu aproveito para mandar um abraço para ele. Ele já não está mais entre nós, né? Mas com certeza está aqui no nosso coração, e dizer que eu sinto muita falta dele, e também que eu admiro muito a ideia, o coração dele, porque foi uma pessoa muito boa e que cumpriu todos os seus papéis, soube criar os filhos e ter uma família desenvolvida, muito boa. E até hoje eu sinto a mão dele sobre a família, porque, por exemplo, minha mãe e meus irmãos, e eventualmente até a gente mesmo, mora na mesma casa em que ele deixou há 25, 30 anos atrás. Então, é uma maneira que ele achou de, mesmo não estando presente, estar presente. Eu vou me despedindo de você, lembrando que na próxima terça-feira, às 8 horas, nós estaremos aqui, se Deus permitir, com o podcast Gente, Fato ou Feito, e que você pode participar pelo e-mail perguntepradegente@manualdegente.com, mandando as suas perguntas ou então as suas sugestões. E se você quiser participar do grupo para poder dar ideias dos temas, peça através desse e-mail ou deixe o seu comentário pedindo para entrar no grupo, que a gente coloca você no grupo de WhatsApp para que você possa então estar interagindo conosco. Eu vou ficando por aqui. Agradeço a presença de todos vocês, tanto aqui no Zoom quanto o pessoal da internet. Muito obrigado, um abraço e até mais. Fiquem com Deus. Aplauso para vocês aí. Tchau. Bonito, gostei, legal.